Neste vídeo vou dar-lhe a conhecer as novas tabelas de retenção na fonte para o ano 2021. Já foram publicadas no Diário da República no dia 3 de dezembro de 2020. Temos as novas tabelas com uma redução das taxas de IRS. Primeiro quero agradecer-lhe o facto de estar a visualizar este vídeo. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou o Diretor-Geral da Certform, sou economista e contabilista certificado e formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. Se quiser ter acesso às novas tabelas, pode fazer uma pesquisa no Google, colocando tabelas IRS 2021 DRE, Diário da República, e assim tem imediatamente acesso ao Diário da República, ao despacho número 11.886, A/2020. Esta é a fonte mais fidedigna, o Diário da República. Pelo que estas são as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2020. Despacho número 11.886, A/2020. Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente. Para já estão publicadas as tabelas do continente, serão publicadas depois dos Açores e da Madeira, para vigorarem durante o ano de 2021. Ora, o que há de novo nestas tabelas são as taxas de IRS. Isto em comparação com o ano de 2021. E o que há de novo é uma redução das taxas de retenção na fonte sobre os rendimentos do trabalho dependente, que pode variar essa mesma redução entre 0,1% a 0,9%, isto de acordo depois com a remuneração mensal de cada um. A tabela número 1, como sempre, é a tabela destinada ao trabalho dependente para o não casado. O não casado tem aqui, como em todas as restantes tabelas, uma redução das taxas de IRS. Por exemplo, alguém que tenha uma remuneração mensal, vamos imaginar, de 690 euros e que tenha 0 dependentes, 686 euros não é suficiente, temos que nos posicionar na linha 718. Nós temos que nos posicionar sempre na linha que imediatamente ultrapassa a remuneração mensal do trabalhador que estamos a analisar. Então, 690 euros, a linha que imediatamente ultrapassa esse valor é de 718. E para 0 dependentes tem 4% de retenção de IRS. Se tivéssemos exatamente a mesma situação, mas em 2020, 690 euros teria que ir por 718, pela linha 718, e a taxa seria de 4,2. Então, há aqui uma redução de 0,2% comparativamente com o ano anterior. A tabela número 2, que é a tabela do dependente casado único titular. O casado único titular, quando estamos a falar em casado, podemos também falar em união de facto. Mas o que é que será isto de único titular? Se lermos todo o despacho, este texto é um texto que não traz nada de novo relativamente a 2020. No entanto, devemos fazer esta leitura deste despacho porque temos aqui várias questões que não podemos ignorar. Então, nas situações de sujeitos passivos casados ou unidos de facto, em que um dos cônjuges ou unidos de facto aufira rendimentos das categorias A ou H, as tabelas de retenção casado único titular só são aplicáveis quando o outro cônjuge ou unido de facto não aufira rendimentos. Portanto, nós temos um trabalhador na empresa e ficamos a saber, e ele tem que nos dar essa mesma informação, que dentro daquilo que é o seu agregado familiar, o outro cônjuge não aufere rendimentos. Ou então, auferindo-os ambos os titulares, o rendimento de um deles seja igual ou superior a 95% do rendimento englobado.
Portanto, há um dos titulares que tem um rendimento superior ou igual a 95% do rendimento englobado por aquele casal, que pode ser em união de facto ou casados. Assim se utiliza a tabela para casado único titular. Relativamente à tabela número 3, é a tabela dos casados 2 titulares. Por exemplo, alguém que tenha um vencimento de 650 euros não faz qualquer retenção na fonte. Se tiver, por exemplo, um vencimento de 900 euros, então nós temos que ir até 922, imaginando que tem um dependente, 7,4 sobre os 900 euros. 7,4% sobre os 900 euros. E no ano passado, em 2020, as tabelas de 2020, a tabela número 3, o casado 2 titulares, um vencimento de 900 euros, aplicaríamos a linha 922, que para um dependente 7,6 e já agora para dois dependentes 6,7. Então, há aqui também uma redução de 0,2. A partir daqui, temos a tabela número 4 para os trabalhadores da empresa que oferem rendimentos do trabalho dependente, mas têm um grau de deficiência. E temos o caso do não casado, que será a tabela número 4, que também tem uma redução das taxas. A tabela número 5, o casado único titular, exatamente nos mesmos termos que já analisamos, mas em que o trabalhador tem um grau de deficiência relevante para efeitos fiscais. E a tabela do casado 2 titulares, a tabela número 6. Seguidamente, vêm as tabelas das pensões dos pensionistas que oferem rendimentos da categoria H, dos pensionistas. No caso das pensões, as tabelas de retenção são atualizadas nos escalões mais baixos o que permite acomodar e salvaguardar o rendimento líquido dos pensionistas que efetivamente vão ter um aumento extraordinário de 10 euros. Os reformados com pensões até 705 euros passarão a descontar 2,5 contra os... e agora eu vou-me colocar aqui nos pensionistas, contra os 2,6 de 2020. Até 665 euros irão descontar 4%, isto, obviamente, para casados 2 titulares ou não casado, porque se for casado único titular será 0,9%. Quando, atualmente, em 2020, descontam efetivamente 4,3%. Portanto, há aqui uma redução de 0,3%. E a partir dos pensionistas, temos seguidamente a tabela número 8, que são os rendimentos de pensões, mas para titulares deficientes. E depois temos a tabela final, que é a tabela número 9, que são os rendimentos de pensões para titulares deficientes das Forças Armadas. Aqui na questão dos pensionistas, a redução das taxas é particularmente para os escalões mais baixos, para efetivamente salvaguardar o aumento extraordinário dos 10 euros que os pensionistas irão ter. Ora, vamos ver alguns casos práticos para fazermos uma comparação entre o ano 2020 e o ano 2021 relativamente aos montantes retidos na fonte. Começamos então pelo exemplo número 1. Neste exemplo temos o Pedro, que é solteiro, 0 dependentes, tem uma remuneração mensal de 700 euros. Em 2020,
700 euros faziam para solteiro 0 dependentes. Solteiro, nós temos que utilizar a tabela de não casado. E agora eu estou-me a reportar ao ano de 2020. 700 euros para 0 dependentes aplica-se a taxa de 4,2. Em 2021, exatamente com a situação de não casado e para 700 euros passa-se a aplicar a taxa de 4%. Ou seja, há uma redução de 0,2%. E, fazendo as contas para 2020, tínhamos 700 euros vezes 4,2, o que dá 29,4, e isto transforma-se em 29 euros. Porquê? Porque quando nós estamos a fazer as retenções na fonte, nós temos que aplicar o que está instituído no código do IRS, no artigo 99E do código do IRS. Segundo este artigo, que é o mecanismo de retenção nos rendimentos das categorias A e H, e aplica-se às categorias A e H, quando se utilizam estas mesmas tabelas, a importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção é arredondada para a unidade de euros inferior. E daí eu fazer estes arredondamentos para a unidade de euros inferior. Eu estou a utilizar as tabelas de retenção na fonte para as categorias A, neste caso. Também faria a mesma coisa na categoria das pensões. E, portanto, sigo o instituído no artigo 99E, número 1, faço um arredondamento para a unidade de euro inferior. Foi então aquilo que eu fiz, passei de 29,40 para 29. Quando a retenção de IRS é em 2021, temos então a taxa de 4%, 28 euros. Diferença mensal, 1 euro a menos de IRS. Se multiplicar por 14 meses, então temos 14 meses, 29 menos 28, enfim, são 14 euros anuais de redução do imposto retido. Multipliquei por 14 porque considero o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Uma coisa muito importante no que toca à questão das retenções na fonte é não esquecer o que está no artigo 99 do 99C do Código do IRS. E o seu número 5 diz o seguinte: os subsídios de férias e de Natal, a remuneração relativa ao trabalho suplementar, ou seja, às horas extra, e as remunerações relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou colocadas à disposição do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção na fonte autónoma, não podendo para o cálculo do imposto a reter ser adicionadas às remunerações dos meses em que são pagos ou colocados à disposição. Ou seja, quando se paga o subsídio de férias ou o subsídio de Natal, nós temos que aplicar ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal uma taxa de retenção na fonte autónoma. Não podemos somar o subsídio de férias e o subsídio de Natal ao vencimento mensal. Tem que haver uma taxa para o subsídio de férias, uma taxa para os restantes valores. Autonomia. Isto evita que, ao ser somado o subsídio de férias e o subsídio de Natal, a taxa de IRS daquele mês dispare, não é? Porque se nós estamos com dois valores, subsídio de férias mais vencimento, obviamente que o nosso valor duplica e vamos aumentar muito a taxa, isso não pode acontecer. Portanto, eu aplico uma taxa para o subsídio de férias e aplico uma taxa para o vencimento, o subsídio de alimentação na sua parte sujeita, se eventualmente existir, e todos os valores que serão adicionados ao subsídio, ao vencimento do trabalhador. Autonomia do subsídio de férias, autonomia do subsídio de Natal e também autonomia do trabalho suplementar e de rendimentos de anos anteriores. Então vamos a mais um exemplo. O exemplo número 2. Temos a Marta, ela é casada único titular e tem 2 dependentes. Aqui, se utilizasse
as tabelas de 2020 para 900 euros e podemos ver, estamos perante um casado único titular, tabela 2, para 900 euros. Eu tinha que ir por 974 e para um dependente a taxa seria 4,7. Aliás, dois dependentes. Para dois dependentes tem que ser aqui. Para dois dependentes, a taxa seria 3%. Dois dependentes. E foi aquilo que aqui foi utilizado. Se formos a 2021, na tabela número 2, para casado único titular, os mesmos 900 euros, ou seja, até 974, e para dois dependentes a taxa passa para 2,9%, há uma redução de 0,1%. Voltando aqui aos nossos exemplos, fiz as contas, 900 euros vezes 3%, 27 euros. E para 2021, os mesmos 900 euros vezes 2,9, temos 26,10. Arredondamento, 26 euros, não é? 26 euros. Artigo 99E do Código do IRS, número 1. Arredondamento para a unidade euro inferior. E, portanto, temos 14 meses, a diferença entre os 27 e os 26, 14 euros anuais de redução do imposto. O nosso exemplo número 3 é o Ricardo. O Ricardo é casado, 2 titulares e tem um dependente. A sua remuneração mensal sujeita a imposto é de 1.300 euros. Para 1.300 euros, um casado, 2 titulares e com um dependente, 2 titulares, os dois auferem rendimentos e casado pode também ser união de facto, nós teríamos o seguinte. Em 2020, eu utilizo a tabela número 3, claro, e para 1.200 euros eu tenho que ir pelo limite até 1.225. E não esquecer que ele tem 1.300 euros de remuneração e um dependente. 1.300 euros. E, portanto, 1.300 euros, nós temos que subir o escalão. Temos que ir até 1.321. E quando é um dependente, seria 14,8%. Dois dependentes, 13%. No caso concreto, 14,8%, porque é um dependente. Em 2021, exatamente com a mesma situação familiar e o mesmo rendimento, até 1.321, um dependente 14,5%. Já se fossem dois dependentes, 12,2%. 14,5%, um dependente. Então, passa de 14,8% para 14,5%, tem uma descida de 0,3%. Aqui dava 192,40, arredondou para 192. Em 2021, 188,50, arredonda para 180 euros. Unidade de euros inferior, conforme o artigo 99E, número 1 do Código do IRS, arredondamento. A diferença é que tem aqui uma diferença de 4 euros a menos, todos os meses, que multiplicado por 14 meses dá 56 euros anuais de redução do imposto retido. No exemplo número 4, a Mariana é casada, 2 titulares e um dependente. Só que este dependente tem aqui uma particularidade. O filho da Mariana tem um grau de incapacidade permanente superior a 60%. Quando isto acontece, nós temos que ter em consideração aquilo que o texto do despacho refere, e concretamente no seu número 2, a linha A. E diz o seguinte: cada dependente com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivale, para efeitos de retenção na fonte, a 5 dependentes
não deficientes. Por isso é que é sempre bastante importante fazer uma leitura aqui deste texto para que não nos escapem situações que teremos que aplicar nas empresas e que não fiquem esquecidas. Portanto, um dependente com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivale para efeitos de retenção na fonte a 5 dependentes não deficientes. Isto significa que a Mariana, para efeitos de retenção na fonte, eu vou ter que na tabela me posicionar na coluna 5 ou mais dependentes, porque existe esta equivalência. Então, para uma remuneração de 1.500 euros, sabendo que ela é casada, 2 titulares. No ano de 2020, para 1.500 euros, nós iríamos por 1.562, utilizando aqui a tabela 3. E cruzando com 5 dependentes, temos uma taxa de 10,5%. 10,5%, 157,5 euros, fica 157. Já em 2021, a mesma tabela 3, aplicada ao casado 2 titulares, o mesmo limite até 1.562 passa para 10,3%. Isso significa que há uma redução de 0,2 e, portanto, 154,5, 154 reduz 3 euros por mês a retenção, vezes 14 meses tem uma redução de 42 euros por ano. Quanto ao exemplo número 5, a Carolina, ela é casada, 2 titulares e tem um dependente e a sua remuneração mensal é de 1.500 euros. É exatamente a mesma coisa que a Mariana, só que o filho da Mariana tem este grau de incapacidade permanente superior a 60%, que nos obrigou na empresa a fazer uma equivalência a 5 dependentes e utilizar dessa forma a tabela 3, mas na coluna 5 dependentes. Já no caso da Carolina, o dependente não apresenta nenhum grau de incapacidade, pelo que vou utilizar a coluna 1 dependente. 1.500 euros por mês. No ano de 2020, um dependente, 16,6. Já relativamente ao ano de 2021. Aliás, peço desculpa, 2020, eu já estava a ver, era 2021. Vamos começar por 2020. 1.500 euros para um dependente, 16,9. E agora sim, 2021, 16,6. Então há uma redução de 0,3. Então, voltando aqui aos nossos cálculos, aqui temos 2020, 1.500 vezes 16,9, desconta 253 euros. E em 2021, com a redução de 0,3, passando para 16,6%, desconta 249, tem uma redução aqui de 4 euros por mês a nível de IRS, multiplicando por 14 meses, dá 56 euros anuais de redução do imposto retido. Último exemplo. O exemplo número 6. O Manuel, casado, 2 titulares, 2 dependentes. Tem uma remuneração mensal para efeitos de IRS, valor sujeito a IRS, de 5.500 euros. Qual era a retenção, ou qual é a retenção de 2020? Casado, 2 titulares, 2 dependentes, 5.500 euros. Na tabela de 2020, nós teríamos que nos situar em 5.880. Que para 2 dependentes, temos aqui a coluna 2 dependentes, a taxa 33,6. 33,6.
Então fica 1.848 euros de retenção de IRS. Para 2021, há uma redução da taxa. Em 2021, alguém que tem um vencimento mensal ou uma remuneração mensal de 5.500 euros terá que ir pelo limite até 5.880 e considerando os dois dependentes, a taxa é de 32,9. Isto significa que a taxa passa de 33,6 para 32,9 e há então uma redução de 0,7%. Só para confirmar, 0,7% de redução. O que significa que passa a descontar 1.809. Ao descontar 1.809, fazendo a comparação com o ano anterior, vai descontar ao longo do ano de 2021 menos 546 euros comparativamente com o ano de 2020. Obviamente que isto acontece porque o rendimento é muito mais elevado que os trabalhadores anteriores que estivemos a analisar. E, portanto, há aqui uma redução também maior relativamente à taxa de um ano para o outro e, consequentemente, depois isso reflete-se em termos globais do ano. Então, através destes exemplos, ficamos a compreender que, efetivamente, existe uma redução das taxas de IRS. Eu já tinha dito que essa redução ela está compreendida entre 0,1% e 0,9% relativamente a todas estas tabelas. Só que esta redução ela vai ao encontro, digamos que, de um objetivo que as finanças pretendem e que é o seguinte. Diz-se a autoridade tributária em relação a estas reduções pretende que exista a aproximação entre o imposto retido e imposto a pagar, visa aumentar a liquidez das famílias, sobretudo as da classe média, e aquelas cujo rendimento foi afetado em consequência da crise pandémica. E lembra que, tal como apontado no Orçamento de Estado para o ano 2021, esta medida deixará do lado das famílias cerca de 200 milhões de euros ao longo do próximo ano. Bom, isto é o comunicado do Ministério das Finanças relativamente a esta redução das taxas. A redução das taxas é muito pequena, 0,1 e 0,9 é algo que praticamente nem se faz sentir, não é? Principalmente naqueles rendimentos que nós estivemos agora a analisar. 1 euro, 4 euros de diferença, portanto há uma redução muito pequena. Mas eu gostaria de explicar o seguinte. Isto é talvez o mais importante de tudo. É que o que acontece aqui é que todos os meses, efetivamente, nós vamos descontar menos IRS. Um pouco menos, mas menos IRS. Só que no fim disto tudo, todos nós temos que entregar a nossa declaração modelo 3, o nosso anexo A, para declarar os rendimentos do trabalho dependente. E apesar de estarmos a descontar menos IRS, efetivamente, no final, a autoridade tributária vai calcular o imposto final através das taxas finais do artigo 68 do Código do IRS. E estas taxas finais, que são aplicadas quando a autoridade tributária calcula os valores, estas taxas finais mantêm-se, não têm nenhuma alteração, nem aumentam, nem reduzem. São iguais às 2020. Portanto, na prática, o que acontece é o seguinte.
Nós descontamos um pouco menos, mas no fim o cálculo do IRS vai ser feito pelas mesmas taxas. O que significa que em 2022, quando se entregarem os rendimentos, quando se declararem os rendimentos de 2021, vamos ter menos reembolso de IRS, ou quem tiver a pagar vai ter que pagar mais IRS. Porque as retenções na fonte são meramente um mecanismo de antecipação do imposto. Eu antecipo menos. Mas depois as taxas finais são exatamente as mesmas. Vou ter que ter menos reembolso, ou se eventualmente tiver imposto a pagar, vou ter mais IRS a pagar. Portanto, a conclusão que nós tiramos disto é que as alterações nas tabelas de retenção na fonte IRS 2021 não significam qualquer redução de imposto. Trata-se apenas de adiantar mensalmente menos imposto ao Estado. Isso ficou aqui demonstrado que acontece. Muito pouco, mas acontece. Os escalões de rendimento coletável e as respectivas taxas que determinam o IRS mantêm-se. Então, em conclusão, um pequeno aumento do rendimento líquido a cada mês em contrapartida de um reembolso de IRS mais reduzido em 2022, que será o ano do acerto. Só para relembrar a fórmula de cálculo do IRS. Quando nós entregamos o nosso IRS através do nosso modelo 3 e os respectivos anexos face às categorias de rendimentos que nós temos a tendência a clicar no simulador, não é? Para ver se vamos receber ou quanto é que vamos receber, ou se vamos ter IRS a pagar e quanto é que teremos a pagar. E este é o caminho que a autoridade tributária segue para fazer o cálculo final do nosso imposto. Então, em primeiro lugar, eles fazem o cálculo do rendimento anual líquido de cada um dos sujeitos passivos, aplicando ao rendimento bruto de cada uma das categorias a dedução específica que se enquadra em cada uma das categorias. A dedução específica, por exemplo, para o trabalho dependente é de 4.104 euros. Ou seja, se eu apresentar um rendimento bruto de 15.000 euros, a autoridade tributária, a partir do artigo 25 do Código do IRS, tem a dedução específica de 4.104. Aos 15.000 deduzem 4.104. Isto no trabalho dependente porque as várias categorias têm diferentes deduções específicas. Mas deduzindo a dedução específica a cada categoria e por cada um dos sujeitos passivos, forma-se aquilo a que se chama o somatório dos rendimentos líquidos das várias categorias e se, obviamente, os casais optarem por entregar a declaração em conjunto, porque atualmente a regra está estipulada como entregar separadamente, cada um entrega a sua, mas podem optar, e a maioria faz isso, por entregar a declaração em conjunto. Então é tudo somado, os rendimentos líquidos, tanto do sujeito passivo A como do sujeito passivo B. E depois temos aquilo a que se chama o rendimento coletável do casal, se for efetivamente apresentada em conjunto. E se for apresentada em conjunto, a autoridade tributária a seguir aplica o chamado quociente familiar. Divide o rendimento coletável total por 2. E ao dividir por 2, vai aplicar as taxas de IRS do artigo 68. E que são as tais taxas finais que não têm qualquer alteração e que estão enquadradas nesses escalões. Por exemplo, se tivermos um rendimento coletável depois dividido por 2 e se for entregue em conjunto, porque se é entregue separadamente não há divisão por 2. Ou se é, por exemplo, um não casado a entregar a declaração, claro que não há nenhuma divisão por 2. E então, o rendimento é enquadrado. E, por exemplo, se for um rendimento, vamos imaginar, de 26.000 euros, um rendimento coletável
de 26 mil euros e que já foi dividido por 2, não é? Seria 52 mil, a dividir por 2, 26 mil. A taxa de IRS será de 37%, com a parcela a bater de 3.825. As taxas variam entre 14,5% até 48%. Depende do escalão a que o casal vai estar enquadrado. Ou o casal, ou, efetivamente, a pessoa que entrega a sua declaração, se entregar separado, ou se for mesmo um não casado a entregar. Depois, a autoridade tributária, só explicando esta formulazinha, a autoridade tributária vai encontrar o escalão e a taxa de IRS, calcular o valor e, depois de calcular o valor, volta a multiplicar por 2. Dividiu por 2 para aplicar a taxa e a parcela a bater, mas uma vez calculado o montante, volta a multiplicar por 2 e assim temos a coleta do imposto. E a coleta do imposto vai agora usufruir daquilo que são as chamadas deduções à coleta, que é onde nós temos aquelas despesas todas. As despesas da saúde, as despesas da educação, as despesas gerais, as despesas relacionadas com... Temos aqui todas as deduções à coleta, as despesas relacionadas com a educação. Temos aqui os vários limites que se aplicam para cada tipo de despesa, as percentagens de dedução e os limites. Isto são as chamadas deduções à coleta. E depois de feitas estas deduções à coleta, conforme aquilo que cada agregado familiar apresenta, forma-se a coleta líquida. E a partir daqui, se eventualmente existirem rendimentos em que se verificou a opção por não englobar, que é o caso de rendimentos prediais, de determinados rendimentos de capitais, de rendimentos da categoria G, mais-valias e incrementos patrimoniais, existe a opção por não englobamento e ao optar por não englobamento, esses rendimentos são autonomizados e autonomamente fazem uma tributação especial pelas taxas do artigo 72 e isso tem que ser somado porque é um valor efetivamente a pagar. Também os trabalhadores independentes, e especialmente aqueles que possuem uma contabilidade organizada, terão determinadas tributações autónomas sobre determinados gastos ou despesas que tenham suportado ao longo do ano. Isto se, efetivamente, tivermos uma situação nesse âmbito. E todos estes valores a somar formam o imposto apurado que depois vai ter a sua dedução das tais antecipações de IRS. E que são estas retenções na fonte e poderão também ser pagamentos por conta, porque, por exemplo, na categoria B do trabalho independente, nos rendimentos empresariais e profissionais, poderá ser obrigatório, para além de retenções na fonte, pagamentos por conta. Tudo são antecipações de IRS. E as antecipações de IRS é a última coisa que tem que ser feita para comparar com o imposto que é apurado. E quando estas retenções de IRS são superiores ao montante do imposto apurado, eles devolvem a diferença. Se contrariamente, as retenções na fonte não chegam para o imposto apurado, nós temos que pagar a diferença. E o que vai acontecer é que, uma vez que estas antecipações são menores, como já vimos, mas todo o processo de cálculo mantém-se, incluindo as próprias taxas de IRS finais, mantêm-se exatamente inalteradas,
Conforme eu hoje já referi, as taxas finais do imposto mantêm-se inalteradas. Bom, isto significa que com taxas finais inalteradas, mas com menos retenção na fonte, quando chegarmos ao 11º passo, IRS a receber vai ser menos, IRS a pagar vai ser mais, porque as retenções na fonte diminuem, as antecipações de IRS diminuem e, consequentemente, não acompanham a manutenção das taxas finais. Efetivamente, existe uma aproximação entre a retenção e os valores finais, porque as taxas assim o ditaram pela sua redução. Fica então assim explicado este tema que eu trouxe para hoje e a conclusão final que eu já tinha dito, um pequeno aumento do rendimento líquido a cada mês, mas em contrapartida um reembolso de IRS mais reduzido em 2022, aqueles que terão, obviamente, direito ao respectivo reembolso. A matéria que nós hoje estivemos a abordar é uma matéria que a Certform desenvolve em alguns dos seus cursos da área da fiscalidade. A Certform desenvolve as modalidades e-learning e live streaming em formação profissional e nas modalidades de e-learning e live streaming temos um conjunto de cursos práticos que estão neste momento a ser ministrados nas modalidades de e-learning e também na modalidade live streaming. Sendo que esta matéria do IRS, ela é desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, no seu módulo de IRS, mas o curso também abarca a Segurança Social, o IVA, o IRC e os impostos diferidos. Esta matéria do IRS ela é também desenvolvida no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Poderá sempre consultar o site da Certform, o www.certform.pt. Pode consultar a nossa oferta formativa em e-learning e live streaming e escolher qual a formação que mais se adequa ao seu perfil de necessidades formativas. Para além dos nossos cursos, pode também ir ao canal do YouTube da Certform, consultar o canal. Temos vários vídeos que estão nesta área da fiscalidade, nomeadamente na rúbrica Trate as Finanças por Tu, vídeos na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e temos alguns excertos de videoaulas das nossas formações em e-learning, também para que possa ter acesso a algo que poderá acrescentar algum valor ao seu conhecimento nestas áreas de contabilidade e de fiscalidade. É uma questão de fazer a subscrição também do nosso canal do YouTube e assim poder receber as notificações sempre que nós colocamos novos vídeos e fazemos-lo todas as semanas. Quero agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.